Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa muita gente: como reduzir o consumo de açúcar, né, no dia a dia e melhorar a saúde também. Para isso, estamos recebendo aqui a Estela Garcia, né, ela que é nutricionista especializada em emagrecimento. Então, seja bem-vinda, Estela. Obrigada, Bem-vinda. querido. Ótimo estar aqui. Não, e você de casa aí já está em dúvida, quer saber alguma coisa sobre emagrecimento, açúcar, cuidados? Manda sua pergunta, 459-954747. Mas, Estela, por que com esse consumo de excessivo de açúcar, né, ele pode causar problema para a saúde? Porque assim, a gente sabe que isso é um dos vilões aí quando a gente fala, todo mundo se preocupa sempre com açúcar, às vezes acaba deixando outros de lado, né? É verdade. Olha só, a parte de açúcar, ele é um problema quando é em excesso, né? Não é exatamente o açúcar que é o problema, mas a quantidade ingerida durante o dia a dia. Então, a maioria das pessoas, quando elas não têm hábitos saudáveis, elas consomem grandes quantidades de açúcar nos alimentos. Então, a gente encontra muitos alimentos ricos em açúcar nos ultraprocessados. E aí a gente não encontra saúde nesses alimentos, né? Então, falta de vitaminas, minerais, falta de fibras também. Então, esse é o grande problema do consumo de açúcar. Mas assim, essa vontade do doce, ela é fisiológica ou ela é emocional? Porque como lidar com isso? Que a gente sabe que principalmente as mulheres, assim, quando fala que estão lá na TV, vão lá, fazem um brigadeiro, é um chocolate e tal. O que é essa vontade ali? Exatamente. Ela pode estar relacionada com esses dois sentimentos, né? Então, ou o emocional ou até mesmo o fisiológico. Quando a gente pensa na mulher, quando está na TPM, realmente tem essa vontade maior pelo doce, tá? Mas é importante a gente ter a consciência de onde vem esse problema. Será que é exatamente essa vontade pelo doce ou é a falta de carboidrato, por exemplo, na dieta, muito tempo em jejum? Então pode estar relacionado com isso também. E aí o corpo pede carboidrato simples, carboidrato rápido na corrente sanguínea, mas acaba sendo energias vazias, né? Energias que não fazem bem para o nosso organismo. Estela, e assim, qual que é a diferença do açúcar natural e o açúcar adicionado? Porque agora a gente está vendo até que alguns produtos estão vindo bem grande, né? Açúcar adicionado, né? Então já está avisando ali. Qual que é a diferença dos dois ali? Essa pergunta é muito interessante. Então, olha só, o açúcar adicionado é aquele que a gente mesmo adiciona ou a indústria, né, adiciona. O açúcar natural é aqueles que já vêm da natureza do alimento. Então, por exemplo, das frutas, a frutose, do leite, a lactose. Então, é normal, vem já do natural do alimento ter o açúcar, mas não é ninguém que adicionou, né? E às vezes, ou quando não vem da indústria, nós mesmos que adicionamos, né? Por exemplo, o café. Muita gente não consegue tomar café sem açúcar, Agora eu aprendi a Tem que não ter açúcar. colocar mais açúcar. E não é do hábito? Porque, tipo assim, não vivia sem. Agora eu já sei que não vivia sem colocar o açúcar. Agora, sem o açúcar, eu descobri que ele é bem melhor. Você sente o gosto do sabor, café. né? Do Exatamente. café. É muito bom. A gente tem que ir aprendendo isso daqui, tirar o açúcar de onde dá, onde não dá. Não tem como, né? Mas tem uns bons que a gente pode evitar. E assim, e quais que são os sinais que estamos consumindo açúcar em excesso? Tem como você perceber isso? Tem como a gente saber, por exemplo, Porque tem umas pessoas que não sabem, viu? Depois eu vou te contar umas histórias. Então, muita gente fica muito tempo em jejum. Então, por exemplo, sai de casa, toma o café da manhã, só vai almoçar, né? E aí quando chega em casa, janta e pronto, acabou. Fica muitas horas em jejum. E aí é aquilo que eu tinha dito antes, né? O corpo tá pedindo energia, tá pedindo algo ali palatável, super palatável, e vai pro que é rápido, pro que é simples, né? Então, pro doce, que é normalmente o que a gente tem essa necessidade de consumir. Por isso que vocês tentam colocar nas dietas ali as frutas, que vão ser as frutoses, que são os açúcares naturais, né? E assim, os lanches, né? Normalmente, eu, por exemplo, quando eu vou montar plano alimentar, eu gosto de colocar bastante refeições. Então, o fracionamento das refeições ajuda esse paciente a não trazer compulsão, a não ter sintomas de compulsão, a não ter esses gatilhos de ficar beliscando, porque ele vai
vai estar satisfeito. Eu ofereci fibra, eu ofereci proteína, então ele não vai ter essa necessidade de consumir esse alimento rico em açúcar, ultraprocessados e afins. E assim, e quais alimentos que são considerados saudáveis, mas que eles podem conter muito açúcar escondido e as pessoas acabam consumindo e não sabem? Uhum. Olha só, tem muitos. O iogurte, aqueles de fruta, os que não são zero açúcar, eles têm muito açúcar adicionado, então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de alimento também. A granola, tem várias granolas que têm o açúcar junto, ou o mel também é açúcar, né? Então é importante a gente lembrar dessa situação. E outra questão é que o açúcar, ele pode estar de uma forma não assim, açúcar, né? Explícito Ganhou no um nomezinho rótulo. diferente para Exatamente. Então, é sempre importante olhar os rótulos, olhar os ingredientes, do que tem naquele alimento, o que ele te oferece. Normalmente, os alimentos que têm uma grande quantidade de ingredientes, eles não são saudáveis. Então, se tem, sei lá, 10 ingredientes, vai ter muitos químicos, né? Muitos ativos, né? Adicionados de açúcares. E aí, alguns nomes que é importante a gente citar para quando vai olhar rótulo, então pode estar como maltodextrina, sacarose, xaropes, né? Então, os xaropes também são ricos em açúcares. Então, é muito importante a gente olhar o rótulo. Eu até trouxe um exemplo aqui de 2 alimentos. A vontade de doce, como eu disse, ela é um problema quando ela é em excesso. Mas é importante também a gente matar a nossa vontade, né? E aí, às vezes, a gente acha que, não, eu vou pegar uma barrinha proteica porque vai matar a minha vontade, vai ter menos caloria, é saudável, exatamente. E aí, acaba que quando a gente vai olhar no rótulo, tem 229 calorias, claro que vai ter proteína, vai ter também alguns nutrientes que são bons, só que não vai matar a vontade de comer doce. Pensa, uma mulher que tá para entrar naqueles dias, tá morrendo de vontade, tá uma formiguinha dentro de casa, não vai matar a vontade. Aí vai pegar 3 daquele e vai... Exatamente. Ao invés de, por exemplo, pegar um sonho de valsa, um ouro branco, que tem 100 calorias, claro que não dá para comer 3, mas provavelmente vai saciar se tiver uma dieta equilibrada, né? Se tiver uma dieta balanceada, isso vai saciar a vontade dela, porque ela consome fibras, ela consome uma quantidade legal de proteína, então isso vai saciar ela e ela vai ficar bem. Então, essa troca, às vezes, não é muito inteligente. Por isso que é importante, como você falou, né, até ler esses rótulos. E como a gente viu, eu estava falando para você, esses últimos produtos agora está vindo bem essas informações. Adicionado açúcar, contém tanto é que você olha assim e fala, meu Deus, eu não posso nem chegar perto disso. Mas você está consciente, eles já estão informando nas embalagens. Por isso que é importante ter esse cuidado ali. Olha a diferença que dá ali um do outro, né? Exatamente. E assim, quais que são os primeiros passos, Estela, para quem quer reduzir esse consumo de açúcar? Como trabalhar isso? Ter a consciência de que você está consumindo muito durante o dia. Então, você precisa também se conhecer, né? Você precisa ver quantas vezes durante o dia você está querendo consumir esses alimentos, quantas vezes, às vezes, na semana, né? Então, se fazer um balanço ali da semana, quantas vezes o seu corpo tem pedido isso e atrapalha muito no nosso sono, o estresse, né? Tudo isso tem relação também com alimentos ricos em açúcares e ultraprocessados. Então, tem total relação com uma qualidade de vida. Então, se você está consumindo muito esse tipo de alimento, é porque você tem feito muito tempo em jejum, está faltando fibra, está faltando proteína, está faltando vitaminas e minerais no seu plano alimentar. E assim, por isso que é importante até a gente fala da nutricionista, do profissional da nutrição,
porque ele sabe esses cuidados e você vai falar o que você gosta, o que você não gosta. Então você não vai passar fome, como você falou, vai ter um cuidado especial com as coisas que você gosta de consumir. Mas assim, tipo o chocolate, de repente tem uma vermenta lá, né, tipo a Núbia, assim, que está assistindo a gente, que adora um doce. E dela prestou atenção no que você falou na embalagem. Agora ela está toda fitness também. Mas assim, é melhor cortar o doce de uma vez ou ir reduzindo eles aos poucos? Faz diferença nesse momento? Depende muito de como o paciente ele lida com essas questões, né? Então, por exemplo, tem aquele paciente que é 880, ou eu corto tudo, ou eu não consigo ter esse equilíbrio, sabe? Mas eu acho mais gentil consigo mesmo quando você respeita isso e vai reduzindo essa quantidade aos poucos. Então, por exemplo, um dia consome, no outro já consome, por exemplo, uma fruta, algo que tem esse paladar adocicado, mas que não seja o doce em si. Aí no outro dia eu não consigo, consome um sonho de valsa, um ouro branco, algo que realmente tenha pouca caloria. Então, isso ajuda também. Então, depende. Se você é aquela pessoa que tem que ser, decidiu, tem que ser para ontem, é melhor cortar de vez. Senão, vai reduzindo aos poucos. Nós falamos antes do café, a gente falou do açúcar. Assim, existe algum tipo de adoçante natural que pode ser usado com segurança em vez do açúcar? Pode sim, eu tenho 3 para citar que são muito bons e têm segurança. Então, o estévia, o xilitol, eritritol são adoçantes que a gente pode consumir com segurança, tá? Então, é tranquilo, a gente encontra em celeiros. Mas não pro café, né? No café vão tomar puro, né? O café a gente toma puro. Mas você não sentiu o doce desses adoçantes no café. Agora que eu acostumei, você percebe como era diferente o sabor. Você estava sentindo o sabor desses adoçantes ou do açúcar. Ali não, você sente o gosto do café mesmo. Mas para quem tem muita dificuldade, é uma opção, né? Com certeza. Aí vai tirando aos poucos, vai pegando e mais esses esse paladar. açúcar, mascavo, stevia, eles são açúcares que você pode usar também? Ou... Tem a mesma quantidade de calorias, vai ter um pouco mais de minerais, porque é menos processado, mas é açúcar igual. Então, vamos cuidar. É a mesma coisa de fazer uma troca que não é muito inteligente, né? Então, vai reduzindo até o seu paladar se acostumar e aí tenta tirar de alguns alimentos, de alguma rotina. E como a gente fala, né, gente? Cada caso é um caso. A gente não está falando aqui que não é para consumir, que você não deve consumir. Tem algumas pessoas que precisam, né? Então, por isso que é importante fazer um acompanhamento, ir numa nutricionista, entender o seu caso. Você pode comer isso, você pode comer aquilo, vai para as frutas, não vai por açúcar. Então, por isso que é importante conversar, entender o seu organismo. Gratidão, obrigado. Obrigada, querido. Venha mais vezes. Com certeza. Vou deixar o Instagram ali da Estela, tá ali, na tua telinha ali, Lá ela dá dicas também, se você ficou em dúvida, quer saber sobre algum alimento que você consome demais, se é bom, não é? Interage com ela